Fala galera, beleza? Tranquilo? Deixa eu falar com vocês aqui. Eu tô vendo muita gente falar sobre a Libet, né? Muita gente falar sobre o Agile, falar sobre os dividendos, falar sobre os benefícios da plataforma, e eu resolvi, né? Depois que o pessoal do meu grupo Master pediu uma opinião do que eu achava, do que eu estava pensando em fazer em relação a pool de pagamento de dividendos da Libet. E aí me surgiu a ideia de falar exatamente o que eu vou fazer caso eu entre para poder gerar o Aja, para poder conquistar os tokens que pagam recompensa. Tá? Então eu criei aqui mais ou menos um esboço, né, do que eu acho que a gente pode falar para esse breve comentário que eu vou fazer. Bom, primeiro a gente tem que entender como que funciona, né? A questão dos dividendos. Eu acredito que a grande maioria já conhece, né? Esse vídeo aqui eu espero que atenda uma grande parte de pessoas. Então, para isso nós temos que primeiro entender como funciona a pool de liquidez da Libet. Aqui está a pool, né? Isso aqui está disponível dentro do site. Tá? Aqui estaria aqui o que eu teria direito a receber. Eu não estou trabalhando lá ainda, então não tenho nada para receber. Aqui embaixo tem o valor que custa cada token minerado, ou seja, você vai fazer 50 centavos de dólar de UAJA e você vai receber um token correspondente a isso aqui. Então seria como se você estivesse pegando 50 centavos e comprando um token. Basicamente seria isso. Tá? Mas o que é importante? Essa pool ela é baseada nesse valor aqui, que eu não sei direito ao certo de onde vem, mas 4% que eles se predispõem a pagar e dividir para quem é os detentores do token, estaria dando esse valor aqui, 4.281,65. Bom, todo mundo sabe que eu trabalho muito com número, eu trabalho muito com probabilidade, eu sou criador de ferramentas de automação, então eu tenho que trabalhar com números que sejam coisas um pouco mais exatas, um pouco mais palpáveis. Para me trabalhar com números, eu preciso saber de onde eu vou puxar esses números, para me fazer minhas projeções em relação ao que a plataforma me dá. Bom, aqui ela me diz que a distribuição dos últimos dias ficou em torno de $1,84 num dia, 1,74 no outro, 1,84 de novo, 1,94, 1,96, são dados da plataforma, tá? Com base no tamanho da pool. Quanto maior a pool, maior vai ser a recompensa, dependendo da quantidade de tokens que precisam ser dividido o valor que eles se predispõem a pagar, tá? Então, esses valores aqui são com base em 100 mil. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês a partir de agora vai ser com base em 100 mil, tá? Buscando a média dos últimos dias aqui, tá? Para a gente ter uma projeção. Essa projeção é importante para fazer um planejamento. É aquilo que eu costumo dizer: criptocassino, para muitos pode ser um jogo de azar, para muitos pode ser entretenimento, para outros, né, que é uma minoria, né, é uma parte menor, é levado muito a sério e é levado como uma operação normal dentro do mercado. Inclusive eu sou uma dessas pessoas. Bom, eu criei aqui uma tabela, deixa eu ver se é essa aqui, que eu vou mostrar aqui. Nós vamos ter uma noção básica. Pela quantidade de tokens que a gente tiver minerado, nós vamos ter uma lucratividade em renda passiva após sermos detentores desses tokens, tá? Então o que o site diz pra gente ali é uma base de 100 mil. 100 mil tokens é a base que ele faz o cálculo diário. Eu peguei, se não me engano foram os últimos 12 dias, tirei uma média, tá? E eu tenho aqui, para efeito de cálculo, $2 ao dia com 100 mil tokens. Durante um mês isso vai representar para mim $60. Se eu tiver 100 mil tokens, com uma margem de $2 ao dia para cada 100 mil, eu tenho $60
ao mês de 30 dias, e isso vai me representar R$ 295 sem fazer nada. Porque eu já fiz, eu gerei o AGE, conquistei meus tokens, eles estão no meu poder, e a partir do momento que eles estão no meu poder, eles me geram dividendos oferecidos pela casa. Bom, eu tomei com base aqui em proporções também de 1 milhão de tokens, que vai me gerar $20 ao dia, $600 ao mês e praticamente quase R$ 3.000 ao mês, né? Sem fazer nada. Eu acho que é um bom salário. Porém, não é tão fácil como está aqui, conforme a gente está conversando. Gerar 1.000 tokens vai ter o seu preço, vai ter que ser percorrido 1 milhão no caso aqui de tokens. Essa caminhada para atingir isso aqui eu vou mostrar para vocês como que eu acredito que ela se dá. Aqui eu tenho 10.000 e aqui eu tenho 1.000, tá? E aqui eu coloquei um simulador. Então, com base no que ela está pagando, eu gerei um valor por token a ser recebido em relação a pool, né? Eu criei esse valor aqui, fazendo um cálculo de divisão do que ela paga em relação à quantidade de tokens, proporcional a 100.000, tá? Então, com 100.000 tokens, ela paga 2.1 ao dia. Se eu pegar 2.1 e dividir por 100.000, eu tenho esse valor aqui. Esse valor aqui vai ser a minha base para mim criar aqui a minha simulação. Vamos supor que eu tenho aqui 300.000 tokens, alcancei 300.000 tokens, então eu vou ter aqui uma lucratividade de 6.3 ao dia, $180 ao mês, 886 ao dia, tá? Então aqui eu consigo mais ou menos, vamos colocar aqui 20.000 tokens, manipular o que eu teria como renda passiva, tá? Então aqui é uma coisa muito simples, é só a nível de ilustração, né? A partir desse momento aqui a gente vai passar para um outro ponto, que já seria o ponto de como minerar esses tokens. E aí nós vamos chegar numa condição em que é o que mais está sendo falado hoje nos grupos, que é a questão do AGE, né? Então, como que eu vou alcançar a minha meta dos tokens que eu quero para mim? Simplesmente chegando ali, apertando o botão e dando clique, não acho que é a forma mais sábia. Então, para isso, o que eu fiz aqui para me orientar dentro da estratégia que eu vou criar para operar lá, tá? E eu estou compartilhando com vocês. Então vamos voltar a tomar como base os 100.000. Os 100.000 é a minha meta. O meu custo de mineração é 50 centavos por token nessa fase do projeto. Isso aqui vai aumentar depois, mas nós temos que trabalhar com o que a gente tem na mão hoje. Eu vou precisar gerar, para conquistar os meus 100.000 tokens, $200.000 de UAG. Levando em conta que eu tenho uma base mínima para que me dê direito a minerar, que é de 11, alguma coisa, 11 centavos e um pouquinho, eu arredondei para 12, né? Eu precisaria de 1.666.000 apostas a 12 centavos cada uma para que eu obtivesse os meus 100.000 tokens, tá? E assim numa medida de progressão. Se eu estiver pensando em 1 milhão, eu vou ter que fazer 16 milhões de apostas a 12 centavos. Tá? Para quem já trabalha em cassino há muito tempo, sabe que para queima, só para gerar o AGE, sem o propósito de gerar lucro, esse valor é muito alto. Sem uma estratégia por trás de recuperação, um valor muito alto. Depende de banca um pouquinho mais elevado. Nós vamos falar sobre isso também, sobre a estratégia mais para frente. Tá? Então aqui eu tomei como base 10.000 e 1.000 também, mesma coisa. Então para me gerar 1.000 tokens, por exemplo, ao dia, eu quero gerar 1.000 tokens ao dia, eu preciso de 16.000 apostas, com base em 50 centavos aqui, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou gerar 2.000 em UAGE, a cada token é 50 centavos, 2.000 dividido por 0,50, eu tenho os meus 1.000 aqui, tá? Para me gerar 2.000 de UAGE pelo valor da minha aposta mínima, eu divido 2.000
de Wager dividido por esse valor, e eu vou ter a quantidade de vezes que eu vou precisar apostar esse valor aqui para que eu chegue nesse resultado aqui. Chegando nesse resultado aqui, que é o valor total do Wager que eu fiz, eu divido pela quantidade pelo valor da mineração e eu obtenho o meu valor de tokens. É bem simples isso, tá? Aí eu vou simular isso aqui por um estudo bem básico que eu fiz ontem, até de noite na plataforma, quando me pediram para fazer isso aqui. Alguma coisa nesse sentido, trazer um conteúdo nesse sentido para o meu grupo master, conforme eu já falei, e eu resolvi colocar isso a público no YouTube, que vai atender muito mais pessoas, né? O meu grupo master hoje tem 47 membros, então eu iria atender só os 47 membros do meu grupo, e aqui no YouTube eu acho que eu posso atender e levar um pouquinho de conhecimento, compartilhar com mais pessoas. O que eu percebi? Eu percebi que eu consigo fazer em média 2.000 rolls por hora rodando em automático na Libet. Lá tem vários problemas, a velocidade é baixa, tem hora que trava, tem hora que para de rodar, enfim, eu tenho um pensamento em relação a isso tudo, tá? Que também nós podemos falar no final desse vídeo. Mas para que nós não percamos o raciocínio, eu rodando, fazendo 2.000 bets por hora, os tokens, a proporção do token que eu consigo fazer por roll é 0,24 do token. Por quê? Porque é 50 centavos o custo da mineração, eu estou apostando 0,12, 50 dividido por 0,50 dividido por 0,12 me dá esse valor de 0,24 por cada aposta. Isso significa que eu consigo fazer com 2.000 rolls, nesse valor de base mínima, 480 tokens por hora. Se eu conseguisse rodar 24 horas por dia, sem parar, eu teria 11.552 tokens ao dia, mantendo essa mesma base mínima. E quanto maior esse valor da aposta após essa base, maior do que essa base mínima, maior vai ser a proporção do token que eu vou ganhar, né? Então se eu apostar aqui 0,50, eu vou ganhar um token inteiro. Aí essa razão de proporção é que vai mudar, tá? Mas eu estou fazendo pela base mínima, que é o que eu vou fazer caso eu comece a minha empreitada lá. Então vamos supor que, descontando o tempo que a plataforma para, o tempo que eu tenho que ficar olhando para ela, o tempo que eu tenho que programar, o tempo que eu tenho que fazer recuperação, caso eu vá usar essa estratégia, eu vou falar sobre isso também daqui a pouco, uma coisa de cada vez. Eu vou considerar aqui que eu consiga efetivamente em média 14 horas, que ainda acho que é muito, tá? Eu estou superestimando isso aqui. No final do dia eu teria, a grosso modo, 6.700 tokens. Se eu pegar aqui uma margem de 10% para mais, 10% para menos, seria uma base aqui de 7.200 para 6.000, 6.100 mais ou menos. Em 30 dias, nessa pegada aqui, eu conseguiria 201.000 tokens. Com 201.000 tokens em 30 dias, se tudo isso aqui der certo, eu teria exatamente $120 ao mês. Bom, mas para isso acontecer, tem que passar muita água embaixo dessa ponte. Tem muitas variáveis aqui, não é tão simples assim, conforme está sendo colocado aqui, né? Então, eu vou passar para a parte da estratégia, porque a gente já sabe como, o que a gente precisa fazer para poder alcançar o resultado de meta que a gente estipular, certo? Mas seria muito vago eu chegar nesse ponto aqui do vídeo, não falar nada de estratégia, não mostrar nada que pode ser feito em relação a isso, tá? Então, nessa terceira parte aqui, né, eu vou fazer uma breve exclamação aqui sobre como analisar uma estratégia para poder gerar isso daqui, tá? E o que pode ser feito, sempre com base em números. Claro, isso aqui é uma coisa muito superficial, tá? Nós que já temos uma experiência grande, a gente faz coisas muito mais bem elaboradas do que isso. Mas como a gente está falando a questão de números, para a gente ter exemplos de ordem de grandeza, então eu considerei aqui que se eu aportar $100, né,
Eu dividiria a minha banca por 10, isso aqui é uma rotina que é feita dentro dos nossos grupos, é uma coisa que eu prego muito isso daqui, né? E eu vou estar operando aqui com risco de 10, correto? Eu operando com risco de 10, o que vai acontecer? A minha aposta mínima vai continuar o mesmo. E aqui eu posso definir o meu valor de stop loss, né? Então se eu colocar aqui que eu vou aceitar um stop loss de 10%, eu estou aceitando um stop loss de 10% sobre o risco que está aqui. Então aqui vai ter 10 lá disponível, vai estar rodando em cima de 12. Posso fazer isso daqui em cima dos 100? Posso fazer em cima dos 100, vai ter 100 aqui. Quando atingir meu stop loss, teoricamente meu saldo negativo, que vai ser o comportamento de 10 dólares aqui, né? Sendo 10 dólares aqui, eu supostamente, dependendo da chance que eu estiver jogando, eu vou suportar 83 perdas, tá? Isso aqui vai depender muito da estratégia, muito do que está sendo feito, de como está sendo conduzido, tá? Aqui eu dei uma ideia de que eu estou fazendo uma queima sem incremento de loss nem incremento de green. Eu estou simplesmente colocando 12 centavos de dólar e a cada aposta, independente se ela ganha ou não, eu me predisponho a manter esse valor fixo. Isso é uma das coisas que pode ser feito. Eu tomei como base para ficar mais fácil de entendimento, ok? Então qualquer coisa que eu variar aqui, se eu colocar aceitar perder 20, né, eu estou perdendo 20 dólares. Tranquilo, se eu perdi 20, eu não tenho 80. Não teria problema nenhum em relação a isso. Agora, o que me deixa confortável para começar a trabalhar daqui para baixo? É isso que cada um tem que avaliar. Então se eu colocar aqui que eu tenho um stop loss, que eu vou aceitar uma perda de 10% sobre os 100 que eu tenho, eu vou estar exatamente com 10 negativo. Ok? Meu negativo está aqui. Quanto que eu vou usar ou vou querer colocar em risco para que eu recupere esses 10? Eu posso pegar aqui, já que eu tenho 90, eu posso dividir esses 90 por 3 e colocar 30 aqui. 30 vai ser o meu risco. Então aqui eu vou tentar criar uma estratégia para que eu consiga recuperar os meus 10. Meus 10 estão aqui. Então eu já perdi 10, tá? Você não pode se enganar. Eu perdi 10, meu saldo está menos 10. Então eu vou pegar 30 para recuperar 10, tá? Eu vou usar 49 de chance, que é o que a grande maioria faz, é a chance mais jogada aí no planeta inteiro, com o martingale tradicional, tá? Martingale tradicional, tá aqui, ó. O que é o martingale tradicional? É o incremento na perda no valor de 100% na próxima aposta, a fim de que, né? A fim de que ao essa próxima aposta ser vencedora, ela cobre todos os custos com as perdas que supostamente aconteceram e eu saia com o lucro na minha operação. Esse é o martingale tradicional, o clássico, e é o que eu opero, tá? Eu não opero outro tipo de estratégia que não seja a estratégia de martingale tradicional. Até todos os meus bots, robôs, automação, tudo trabalha com esse fator, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, o que acontece? Eu tenho 30 que eu vou colocar em risco para recuperar 10. 49 de chance. E eu quero fazer uma aposta. Eu quero fazer uma aposta aqui de 10 centavos aqui. Eu vou colocar 10 centavos. E eu vou colocar aqui que eu aceito 18 heads numa sequência máxima. Estou dizendo que vocês têm que fazer isso não, tá? Isso aqui eu estou dando exemplos, tá? Então com 10 centavos aqui, eu vou esperar 10 perdas seguidas, apostando a base mínima, e após aparecer esses 10, eu vou começar com 12 centavos. E vou até os 18, caso isso aconteça. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é uma estratégia com um mínimo de margem de segurança, tá? Mas cada um vai fazer o que quiser. O que eu quero mostrar é o seguinte. Aqui eu perdi 10, estou colocando 30 para recuperar e preciso que essa estratégia aqui, ó, funcione 80 vezes para que eu recupere esses 10. É isso que eu quero dizer. É possível que essa estratégia também não funcione.
Ah, por que não funciona? Porque, primeiro, é uma casa nova, é uma casa que os mais experientes aí não tem tanta validação ainda, né? Então isso tem que ser levado em conta. Uma outra coisa importante é que nenhuma estratégia é infalível, ela funciona bem até ela atingir o stop loss. Isso aí às vezes as pessoas não conseguem entender isso, que os números são aleatórios e os eventos de repetição podem acontecer, né? A pessoa às vezes tem a falsa ilusão que ela chega no criptocassino, ela vê o resultado dos outros e ela acha que ela também vai ter aquele resultado, né, exponencial, e acaba achando que isso é muito fácil, né? Como não é, existe toda uma caminhada para isso, existe um amadurecimento das coisas, as coisas não acontecem da noite para o dia. Se fosse assim, acontecesse da noite para o dia, seriam mil maravilhas, né? Mas enfim, essa é a visão que eu queria passar para vocês aqui da estratégia de recuperação. Agora, existe uma outra opção, que é essa outra opção que eu coloquei aqui como estratégia 2, que seria o que? Ao invés de usar a própria casa, que está se gerando os tokens, que está minerando os tokens para fazer a recuperação, usar outras fontes externas. Então, no caso, por exemplo, isso aqui são exemplos, tá? São números para exemplificar e ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que eu tenho mais uma casa que opere que é a 1, a 2 e a 3. E lá eu tenha alguns lucros diários aqui. Isso tudo é fictício, tá? Então o que eu vou fazer? Se eu tenho um lucro nessas duas casas e eu tenho um negativo onde eu estou minerando meus tokens, né? Eu posso pegar parte desse lucro aqui, usar ele como, eu dei um nome aqui de margem de contribuição aqui, ó. Então, ou seja, eu estou sacrificando uma parte do meu lucro para manter essa operação aqui funcionando. Ao invés de eu obter os meus 55, no caso aqui, dólares de lucro, eu ficaria com 45 e continuaria a minha mineração lá. Bom, isso traz um problema para o futuro, porque esses 55 já é meu, eu já ganhei. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, através dessa margem de contribuição, um investimento aqui para poder manter a minha operação de mineração dos tokens, tá? Isso aqui deve ser anotado, todos os valores que forem investidos, porque eles vão gerar um negativo, e esse negativo vai ter que ser calculado com quanto tempo isso vai retornar para a gente. Então, vamos imaginar que eu gaste, um exemplo, tá? Eu coloquei aqui 1000, mas eu vou colocar aqui 500 dólares, tá? Então, com 500 dólares eu gerei, um exemplo hipotético, tá? Eu gerei 100 mil tokens, tá? Eu vou precisar, com base no pagamento dia, do retorno diário de dividendos para 100 mil dólares, para 100 mil tokens, eu vou precisar de 8 meses e 8 dias para recuperar os meus 500, é o payback, para depois eu começar a ter lucro. Bom, será que esse valor vai se manter? Esse valor vai aumentar? Esse valor vai diminuir? Será que vai ter alguma mudança no meio do caminho? A gente não sabe, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a essa questão. Ah, é renda passiva, tá dando token, eu vou ganhar dinheiro sem fazer nada. Bom, eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro sem fazer nada. Tudo que você vai fazer para ganhar dinheiro tem que ter um mínimo de esforço. E nesse caso aqui, o esforço ele é muito grande e ele está sendo feito na parte inicial, que é da conquista. Então, às vezes, a gente fica encantado com a facilidade, dividendos, renda passiva e tudo mais. Bom, não é tão fácil quanto a gente imagina, tá? Então, quanto maior for o negativo e menos tokens for conquistados,
maior vai ser esse payback, tá? Então assim, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Eu tentei criar todo um cenário de planejamento, de como fazer as etapas, né? Mostrar isso de uma forma assim até um pouco incisiva, né? Esse vídeo aqui poderia ter a metade do tempo que ele vai ter, ficou um vídeo muito grande, mas é uma visão assim que eu considero que está bem ampla de toda uma sequência com exemplos de como fazer e do que vai estar acontecendo dentro dessa operação. Bom, eu vou finalizar aqui, né, só fazendo algumas considerações, tá? Nós temos uma casa nova. Nós temos uma casa que, por ser nova, precisa se provar no tempo. Não é novidade isso mais, porque quem trouxe essa novidade foi a Raposinha, há 2 anos, 3 anos atrás, então naquele momento era novidade. Tá? Hoje já não é mais, é o mais do mesmo, assim como outras surgiram ao longo desse tempo. Mas, querendo ou não, a Raposinha se provou no tempo, está aí até hoje. Existe um grau de dificuldade muito grande de rodar as bets em automático, tá? Esse mesmo nível de dificuldade aconteceu lá atrás com o outro site. Eu não acho que isso é problema técnico, não, para mim não é problema técnico. Para mim isso tem um fundamento, isso é proposital. Você diminui a velocidade dos rolls, a velocidade de processamento, você coloca um delay em relação a isso, para que menos wire seja gerado, menos tokens sejam gerados. E aí o que acontece? Você ativa na cabeça das pessoas uma coisa chamada ansiedade, que é uma das piores coisas para quem está nesse universo aqui. A ansiedade. A pessoa ansiosa aqui, ela não se cria, ela vai perder dinheiro, porque a operação dela não anda, a operação dela parece que está amarrada, ela pensa que todo mundo está ganhando dinheiro, só ela que não, e isso causa o quê? Causa erros. Vai fazer com que essa pessoa veja coisas que não estão acontecendo, encontre entradas que não existem. Para quem opera sabe o que eu estou falando. Exatamente pelo seguinte, ansiedade. Por outro lado, tem coisas boas. É uma oportunidade de negócio? É uma oportunidade de negócio. É uma oportunidade muito simples e muito fácil de conquistar? Não, não é. Essa caminhada não é tão fácil assim, tá? Ela tem que ser percorrida um dia após o outro. Os pontos têm que estar sempre sendo revistos. É aquilo que eu costumo dizer para as pessoas que são mais próximas de mim. 2 coisas importantes. Paciência. É impossível vencer a paciência, sabe? Fazer as coisas no tempo, caminhar da forma que tem que caminhar, sem pressa, sem atropelo, entendeu? Devagar, um dia depois do outro. Isso é ter paciência. E se você tiver a paciência e você tiver uma coisa chamada percepção do que está à volta, do que está acontecendo, e estudar de fato os eventos, ao seu modo, não é o meu não, é o seu. A percepção é pessoal de cada um. Então assim, a percepção do outro não é a mesma que a minha, e vice-versa. Com isso você vai fazendo o quê? Você vai construindo, e é essa construção que vai trazer o resultado positivo. Eu não estou falando em valores, eu não estou falando em quantidade, eu estou falando em resultado positivo. Cada pessoa tem plena condição, se tiver o amadurecimento correto, de ter aquele resultado de acordo com as suas possibilidades e que vai ser um resultado positivo. Eu não tenho dúvida disso, tá?
Bom, enfim, eu vou encerrar aqui. Espero aí que eu tenha sido útil. Deixo aí um abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus aí. E até o próximo.